Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Vamos abrir nossa apostila para a página 17, dando aqui a continuidade do nosso estudo sobre a história e distintivo dos batistas. E hoje nós vamos entender aspectos doutrinários comuns e divergentes entre os batistas. Então, claro, aqui a gente vai estudar, tentar olhar um pouco para todos os tipos de batistas que existem, né? Então, nós temos pelo menos aí a nossa igreja, né? Batista regular, mas nós temos batistas irmãos nossos da convenção, temos também batistas renovados, né? E tem outros batistas aí, como o Batista do Sétimo Dia, e tem várias linhas, né? E entre eles, até mesmo um próprio grupo de batistas, por exemplo, nós, pode haver divergências doutrinárias, tá? Que realmente não são divergências em doutrinas fundamentais, mas divergências em doutrinas que estão mais à margem das doutrinas fundamentais. O que seriam doutrinas fundamentais? Seriam doutrinas basilares da nossa fé. Por exemplo, o que me determina que eu sou um cristão? É eu crer no pré-milenismo? Ou crer no aliancismo ou no pré-tribulacionismo? É isso? Não. É crer em Jesus Cristo como Salvador, na salvação pela fé. Então, é isso que vai determinar o que é uma doutrina fundamental. É se ela afeta a sua fé ao ponto de te levar à salvação. Então até tem um conceito, eu até falei aqui já, acho que os irmãos sabem. Então, o que é heresia? É tudo aquilo que toca, que afeta exatamente na nossa fé basilar, na fé para a salvação. Então, tudo que é contrário a esses pilares básicos de fé é o que? Heresia. Mas pode ser que alguém creia diferente do outro e talvez uma crença esteja errada. Isso não é uma heresia, mas um erro teológico. Tá? Então, digamos assim, vou dar um exemplo. Em escatologia, mas pode ser também em outra área. Tem os aliancistas, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, vários grupos assim. Qual desses está certo? Cada um vai falar, estou certo. Mas só no céu a gente vai saber quem é que estava certo. Não, que é só quando chegar mais um pouco o tempo do fim que a gente vai ter uma noção. Porque eu sei que tanto irmãos que creem nessa doutrina, como que creem em outra doutrina, como que creem na minha doutrina, né, no que eu creio em relação a isso, eles são salvos em Cristo. Se eles estão salvos em Cristo, se eles creem em Cristo como Salvador, eles adentrarão assim como eu o céu. Então são doutrinas básicas, elementares, né? Então isso é um conceito, né? Mas não seria, a não ser que soa ruim para mim, falar que é erro teológico? Usar essa palavra erro? Então, por exemplo... Não é melhor posição doutrinária, isso, posição escatológica? Porque assim, existem... Porque erro... por exemplo... No meu ouvido, pesado, né? Parece que errou na Bíblia aqui. Não erro teológico, não erro bíblico. A gente está falando de erro teológico. Eu posso ter uma teologia totalmente desvirtuada do que a Bíblia diz. A gente entende que tem teologias totalmente erradas, mas a gente entende que tem posicionamentos teológicos diferentes. Isso. Vamos lá. Vamos pensar aqui em um posicionamento teológico que é um erro teológico. Vamos pensar em um agora? Por exemplo, se eu começasse a batizar crianças aqui, o que os irmãos iriam falar para mim? Erro teológico. É uma posição teológica, não é? É. Mas é uma posição teológica errada. Porque claramente a Bíblia... Mas, um presbiteriano que batiza crianças, eu posso dizer que os presbiterianos então são hereges? Você entendeu? Então, há doutrinas que estão assim numa margem em que realmente a gente não vai concordar com eles. E até falar, isso aqui para mim é um erro. Porque a Bíblia claramente aponta o credo-batismo, né? Como nós aprendemos. O que é credo-batismo mesmo? Credo-batismo. Crer para ser batizado. Muito bem, crer para ser batizado.
Então, o pedobatismo vem de quê? Pedo vem de criança, infantil. E batismo, batismo infantil. Então não cremos nisso. Porque achamos que vemos que isso daí... Então é uma posição teológica. Tudo bem. Mas é uma posição teológica para nós errada. Né? Mas não deixa de ser uma heresia. Porque se eles estivessem falando assim, olha, a criança que for batizada vai ser salva. Aí mudou todo o sistema. E agora, peraí, vamos parar um pouco aqui. Agora não dá não. Então, e aí influencia isso daí tudo, claro, a teologia deles. Mas só um exemplo, né, de como isso pode acontecer. Né? Os batistas, sejam eles das diversas subdivisões, como você pode ler aí, mantêm um grupo de doutrinas comuns. Então vamos estudar sobre o grupo de doutrinas comuns que os batistas têm. Essas doutrinas, elas marcam a base da nossa fé desenvolvida ao longo do tempo. Então agora nós vamos ver os pontos comuns de nossa doutrina, os quais são defendidos por todos os batistas. Então quais são, o que determina um batista? Não um batista regular, mas o que determina ser um batista? Né? Então todas as igrejas batistas, elas precisam confessar isso daqui para serem igrejas batistas, né? No sentido de denominação, para estar enquadrado como uma igreja batista. Tá? Quando eu estou falando isso, eu não estou querendo ir para um sectarismo, né? A igreja batista, louvada e exaltada seja a igreja batista. Não é isso. Eu estou apontando exatamente, olhando para a nossa denominação e fazendo uma análise do que todos os batistas acreditam, por exemplo. Então, primeiro aí é a autoridade da Bíblia. Olha, se tem algum batista que vai apontar que a Bíblia não tem autoridade, que a Bíblia ela não é suficiente e a autoridade da nossa regra de fé e prática, então não é batista, tá? Porque todo batista tem que defender isso. E é isso que a gente já sai de muitos outros grupos, a gente já se distancia de muitos outros grupos, como a gente vai ver. Porque tem alguns grupos, como a gente vai ver mais lá na frente, que não vão afirmar a Bíblia como uma autoridade única da fé. Vai ter a Bíblia e mais alguma coisa. Vai ter a Bíblia e mais algum livro, algum escrito, algum profeta, alguém que falou alguma coisa. Então a autoridade da Bíblia diz respeito que as Escrituras são a autoridade para a vida de todo cristão. A Bíblia é inerrante, infalível e suficiente, sendo que constituem a regra de fé e prática da igreja. Da vida do cristão, da igreja, no sentido geral. A segunda, a crença da Trindade. Ué, tem batistas que não creem na Trindade? Não existe. Não existe. Aí é outra coisa. Talvez ele está se enganando que é batista, mas não existe. Todo batista tem que afirmar a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A terceira, a união hipostática de Jesus Cristo. E por que isso daqui é importante? Né? Até nós falamos na quinta-feira. Né? Ou seja, o Senhor tem as duas naturezas, humana e divina, que são distintas, mas inseparáveis de sua pessoa. Ou seja, quando Cristo ele se encarnou, né, o Verbo se fez carne, em João 1,14, naquele momento em que Cristo se encarnou como homem, ele estava se encarnando para que todo sempre ele fosse homem. Ele já é Deus, né? É Deus. Quando ele entra no mundo e ele se torna homem, ele ali assume a identidade humana, a forma humana, e dentro dele tem a natureza humana e a natureza divina. Elas não estão unidas do ponto de vista, assim, não é uma natureza só, mas são duas naturezas que estão distintas do ponto de vista de que são duas naturezas, mas que habitam nele, que são inseparáveis habitando nele. É uma coisa assim, nossa, como é que eu compreendo isso, né? É algo como a Trindade, né? É bem difícil de entender isso. Mas essa foi a prova de amor, lembra que a gente falou isso quinta-feira? Essa foi a prova de amor de Deus para conosco. Porque Deus escolheu ser homem pela eternidade. Uau!
Deus ele escolheu tomar a forma humana por toda a eternidade, na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, essa é a união hipostática. Cristo, em resumo, é 100% Deus e 100% homem, habitando num corpo de glória que ele tem hoje. Né? Na sua primeira vinda ele se esvaziou, né? Isso. Ele se esvaziou do ponto de vista de que ele não assumiu, né, os seus poderes como Deus que ele tinha. Isso. Não é que ele perdeu o poder, mas ele falou, não vou fazer, não vou querer exercer como Deus. Eu vim para morrer, eu vim para sofrer mesmo, eu vim para servir. Né? Então, mas ele, ainda assim, nele habita as duas naturezas. Né? E por que isso aqui é importante? Porque lembra, Cristo ele tinha que ser Deus para poder prover o pagamento dos pecados a um Deus eterno. Então só alguém eterno poderia prover a pena dos pecados para um Deus eterno. E também ele tinha que ser homem, porque ele tinha que se identificar conosco, né? Com a nossa vida. E tinha que ser o sacrifício por nós. Como Adão era homem, e através dele entrou o pecado no mundo, assim também por um homem tinha que vir o sacrifício que pudesse dar a vida. Né? E sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que Cristo não era um fantasma. Ele era alguém de pele e osso. Tudo que você fisiologicamente faz, Cristo fazia. Não é errado dizer isso. Porque Cristo era homem. Mas ele era homem Deus. Né? Até senão não vou entrar aqui que o Ademar vai falar isso depois, né? Vou entrar. Mas né, Cristo como homem. A gente às vezes tem uma ideia de que Cristo era, né, um ser brilhante, que andava assim brilhante. Não! Ele era homem igual a você, ele suava. Né? Às vezes as pessoas têm essa, não, Cristo tem que, né? Não, ele era um homem igual a nós. Cristo assumiu isso. Ele sentia dor, fraqueza, do ponto de vista mais sem pecado, né? Cansaço, né? Cansaço, sede, tudo isso ele sentia. E note, Deus escolheu fazer isso. Né? Na sequência nós temos aí a quarta, salvação pela fé em Jesus Cristo. Todo batista tem que defender isso. Ah, mas tem alguns batistas que defendem a salvação por obras, né? Ou metade, né? Tem fé, mas tem... Então já perde o status de batista, porque não tem salvação pela fé. Né? Através da justificação pela fé no sacrifício vicário quer dizer substitutivo, né? De Cristo Jesus, o Salvador, o homem é salvo. 5. Vida eterna e condenação eterna. Nós cremos que existe vida eterna e condenação eterna. Somente os salvos pela fé em Jesus Cristo desfrutam a vida eterna, já os que não creem serão condenados ao lago de fogo eterno. Literal, né? Por que literal? Porque tem grupos que não acreditam no inferno, no lago de fogo literal. Existem. Assim, nenhum batista pode ser universalista ou aniquilista. Ou seja, nós não cremos que no final todo mundo vai salvo por Deus. Batista nenhum deveria defender isso. Como também o aniquilismo. No final de tudo não vai ter condenação. A alma é aniquilada e pronto. Nenhum batista pode defender isso. E sacerdócio de todo cristão. Esse aqui é um ponto fundamental da nossa fé. Todo cristão tem livre acesso a Deus sem precisar de um mediador ou sacerdote humano, exceto Jesus Cristo. Lembra que esse foi um dos pontos fundamentais que os primeiros batistas eles decidiram deixar o anglicanismo, né? Então lembra que era uma religião muito ritualística, que tinha vários sacerdotes, várias hierarquias, e você não poderia servir a Deus, adorar a Deus livremente. Tudo era por intermédio de um sacerdote, de alguém que era um clero que tinha autoridade para fazer algo. E não, todo cristão é sacerdote. 7. Liberdade de consciência. Lembra que era essa daí a outra doutrina importante dos primeiros batistas? Que o crente deve escolher por sua própria consciência se irá servir a Deus. E não por pressão do Estado ou de uma igreja estatal estabelecida. Além disso, ele tem liberdade para examinar livremente as Escrituras e buscar sua correta interpretação.
Ou seja, eu não posso determinar, falar assim, olha irmão, se você não crê nisso, entendeu? Não posso fazer isso. Eu nem posso te obrigar, olha, você tem que vir na igreja. Eu posso te exortar, tem que vir. Mas eu não vou pegar a sua perna e, né, levar você até a igreja. Não posso fazer isso. Porque você é livre. Né? Você é livre para você fazer a sua escolha. Eu quero ou não servir a Deus. É como Josué, escolhei hoje a quem servais, né? Se aos deuses dos amorreus, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, você é livre também para estudar a palavra de Deus. Você não depende, pastor, me dê a interpretação correta das Escrituras. Posso te orientar, te guiar, mas eu não sou o detentor da interpretação correta das Escrituras, como alguns grupos defendem. Não, você é livre para estudar e entender a palavra de Deus. Né? Então, próxima, separação entre igreja e Estado. Então, nós prezamos por isso, pela separação entre igreja e Estado. E o que quer dizer separação entre igreja e Estado? Que a igreja tem que fazer um Estado autônomo e não é isso. A ideia é, os batistas reconhecem a necessidade da separação de igreja e Estado, no qual nem a igreja como organização interfere nos assuntos do Estado e nem o Estado, né, interfere nos assuntos espirituais da igreja. Né? Ou nos assuntos que até a gente pode abranger para todo e qualquer assunto da igreja. Então, mas tem algum momento em que o Estado pode interferir na igreja se for por algo que envolva um problema de ordem de vida ou de direitos fundamentais. Como o caso da pandemia que eles pediram para fechar as igrejas. Poderia ser, né? Mas ainda tem uma discussão, né? Mas seria um caso que seria um caso desse, né? Ou, suponhamos, um risco de morte. Né? Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma igreja, a gente quer construir uma igreja em cima do penhasco lá, não pode. Né? Tanto que, lembra que quando a gente abre uma igreja, é feita uma análise de viabilidade, para saber se naquele local pode funcionar como uma igreja. Ou seja, é o Estado, de certa forma, interferindo se pode abrir uma igreja ali ou não. Mas, de certa maneira, não interferindo na função da igreja, mas interferindo se aquele local está apto, está nas condições para poder fundar uma igreja. Né? Então, nesses curtos casos, a gente entende que não é uma interferência assim, do ponto de vista como esta, né? Nos assuntos. Mas é uma interferência de cumprir lei. Nós, como igreja, precisamos cumprir leis. Então, precisamos obedecer o Estado no cumprimento de leis. Agora, o Estado não pode me impedir de cultuar. Isso ele não pode. E a nona, tem mais a nona, ordenanças. Nós não cremos em sacramentos, do ponto de vista, né, de que aquilo transfere alguma graça para nós. Nós cremos nas ordenanças. O que seriam ordenanças? O batismo e ceia do Senhor não são as únicas ordenanças, aliás, são as únicas ordenanças simbólicas, né, que devem ser obedecidas pela igreja, sendo que estas não são sacramentos, pois não transmitem graça ou poder místico, nem tampouco representam condição para a salvação, apenas como memoriais da obra de Jesus Cristo. Então, as ordenanças eu cumpro uma ordem, e essa ordem é um símbolo. É um símbolo, ceia do Senhor, mortes de Cristo, né? Corpo e sangue de Cristo. Batismo, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então são símbolos, são simbólicos, não são sacramentais do ponto de vista de que, se eu tomar a ceia, né, purifiquei dos meus pecados. Né? Vai pensando nisso. Não vai dar certo, né? Não é assim, tá? Então não é um pão milagroso ou um suco milagroso. Né? São apenas elementos que simbolizam. 10. Batismo para salvos e por imersão. Tá bom? Batismo é batista, imersão, né? Não. Tem, batismo não é somente para pessoas que são cônscios e professam publicamente a fé salvífica em Cristo, não batizando, portanto, infantos. Também compreende-se pelas Escrituras
A forma do batismo deve ser por imersão, conforme compreendido pela etimologia da palavra bíblica e pela prática dos primeiros cristãos. Né? Então, os primeiros batistas, eles batizavam por aspersão, lembra disso, né? Depois houve essa mudança para imersão. Mas a nossa base não vem dali, a nossa base vem muito mais de trás, dos primeiros cristãos que batizavam aonde tinha água. Né? Lembra do eunuco? Que me impede de ser batizado, né? Aí eles acharam um canto lá de água, né? Para poder batizar. E aí a pergunta é, o eunuco ele carregava um cantil com água? Por que Filipe não pegou o cantil e só jogou assim na cabeça do eunuco, né? Porque precisou descer da carruagem para poder chegar lá e batizar no local onde tinha água, porque era imersão. Aí no judaísmo havia também essa prática de uma purificação ritualística do ponto de vista de batizar por imersão. Na sequência, 11, autonomia das igrejas locais, o congregacionalismo. O que quer dizer o congregacionalismo? Os batistas historicamente reconhecem e enfatizam a autonomia total das comunidades locais. O que seria isso, autonomia total? Falamos já muito isso, né? Então, a igreja aqui, ela decide, ela toma as decisões por ela. Não é interferido por uma outra igreja, ou por líderes, ou por uma comitiva de pastores que ordenam e decidem o que essa igreja vai ter que fazer. É a igreja que toma a decisão. E é uma decisão democrática do ponto de vista, né, é teocrática, é Deus, né, direção de Deus, mas ou cristocrática, né, mas que Cristo é o cabeça da igreja, mas é uma decisão que passa por todos os membros da igreja, na qual nenhuma igreja pode interferir na outra, exceto se esta intervenção for concedida. Por exemplo, e aqui pode ter nessa igreja, por exemplo, na minha falta, tem um pastor que assuma, que é de uma outra igreja, e tome conta. Ou certas decisões da igreja, o pastor ele pode tomar, desde que a assembleia da igreja dê a decisão ou entregue esse encargo para ele. Cargos eclesiásticos. Os batistas apenas reconhecem 2 cargos eclesiásticos, pastor e diácono. Então, na sequência nós temos alguns pontos que os batistas podem divergir, tá bom? E que agora, aonde ou no que os batistas podem divergir? Primeiro, doutrina de salvação, soteriologia. Ué? Doutrina de salvação? Então tem batistas que não vão ter que a salvação é pela fé ou é por obras? Não, não é isso. Todos os batistas eles vão concordar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, na afirmação de fé deles. Entretanto, outros tópicos com relação à soteriologia, como predestinação, eleição, né? Santificação, segurança de salvação e outros temas ligados podem divergir. Entendeu? Então vão ter batistas que vão dizer que a eleição ela não é incondicional. Vão ter batistas que podem até dizer que você pode perder a salvação, então você não tem uma segurança de salvação. E aí você tem outros temas ligados a isso, mas não que Cristo não deixe de ser o Salvador. Então, em termos de soteriologia, de posição de salvação, pode ter algumas divergências. Outra, interpretação bíblica, né? Ou hermenêutica, né? Que seria isso, seria como entender a Bíblia. Então, aí tem 3, né? Mas são 4, tá bom? 4 ramos principais de interpretação bíblica que podem ser encontrados no meio batista. A teologia da aliança, acho que eu não devo ter mudado, mas seria o aliancismo, isso. A teologia da aliança, que seria o aliancismo, a teologia do pacto, a teologia da nova aliança e a teologia dispensacionalista, ou dispensacionalismo.
Claro, não vai ter como eu dar uma aula aqui, explicar tudo isso, né, que é muito assunto. Mas eu vou dar um panorama, tá bom? O que seria isso? Todas essas linhas aqui de entendimento são posicionamentos que se referem a como Deus se relaciona com a humanidade ao longo das eras. Como assim se relaciona? Então, para entender a Bíblia, você tem que partir de um começo e ver como Deus está trabalhando e ver como é o progresso da revelação de Deus. Então, tem algumas linhas teológicas, como eu vou falar aqui, que eles vão crer diferentemente de nós, que somos dispensacionalistas, como batistas regulares, com relação a como Deus trabalha com a humanidade ao longo dos períodos, desde Adão até, né, o nosso tempo de hoje, até o final dos tempos. Por exemplo, a teologia da aliança, que seria o aliancismo, ela vai apontar de que existem 3 alianças principais que Deus fez com a humanidade. A aliança das obras, né? Vou dar um resumão, né? A aliança das obras. E o que é a aliança das obras? Era uma aliança que Deus fez com 2 pessoas, Adão e Eva, no paraíso, quando eles estavam sem o pecado, né? Então Deus deu uma condição para eles, foi: não coma do fruto. Então, não coma do fruto, tal. Então eles enxergam isso como uma aliança das obras, porque não precisou que eles exercessem fé para poder, de certa forma, eles só precisavam não cometer uma ação, que era comer do fruto. Eles tinham que confiar em Deus, do ponto de vista de que confiar na palavra dele, né? De que não era para poder comer, mas eles, era uma ação. Então eles falam que era uma aliança das obras. Aí depois você tem a aliança da graça, que é quando o homem cai, Deus, ele vai dizer ali, logo quando ele fala para a serpente que ela ferirá o calcanhar e a descendência da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então ali sendo Cristo. Então eles entendem que naquele momento é Deus apontando para o momento em que Cristo viria e resgataria essa humanidade, né? Pisando na cabeça da serpente e tirando o pecado do mundo e tudo mais. Então, a aliança da graça. Então Deus foi trabalhando nessa aliança até chegar a Cristo. Quando chegou Cristo, nós temos a aliança da redenção, que é quando a obra de redenção ela é consumada. Então, Cristo vem, resgata, salva, e ali nós estamos hoje na aliança da redenção. Então, eles enxergam nessas 3 alianças maiores: obra, graça e redenção. Passando adiante para a próxima aqui, teologia do pacto. É bem parecida com a do aliancismo, só que muda um pouco. Não vai chamar de aliança, mas vai chamar de pacto. O que eles dizem? Que Deus ele se relaciona com a humanidade por meio só de 2 pactos: o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras é aquela ideia que a gente falou, né? De Adão no Éden ali, né? Com Eva. Então, naquele momento em que, antes deles comerem do fruto e entrar o pecado no mundo, ali havia o pacto das obras. E depois, a partir da queda, você tem um pacto de graça, do qual Deus ele trabalha agora com a humanidade em relação a resgatar a humanidade pela sua graça, desde aquele tempo. Aí depois você tem a teologia da nova aliança, que é também semelhante ao aliancismo e semelhante ao pacto, porém o que muda é que eles não usam, são duas alianças apenas. Ao invés de ser 3 do aliancismo, são 2 apenas. Que eles reduzem a aliança antiga, ou a aliança da lei, o mosaico, e a aliança nova, ou a nova aliança, a aliança de Cristo. Então seria como a divisão do Antigo Testamento. Né? Tudo que está no Antigo Testamento, antes de Cristo, a aliança velha. E tudo que está no Novo Testamento, a aliança nova. Então eles fazem só uma divisão. Né? Claro, tem muito mais coisa, muito mais teologia aí que envolve. E todas essas 3, elas vão crer na teologia da substituição. Que a igreja substitui Israel. Só o dispensacionalismo que não vai crer nisso. Que vai dizer que não. Igreja é igreja, Israel é Israel. Que
que não há essa distinção. Então, são maneiras de como enxergar. E essas maneiras, essas interpretações, essas hermenêuticas de interpretação bíblica, de como Deus está trabalhando com a humanidade durante as eras, vai impactar em outras doutrinas. Por exemplo, nessa doutrina da substituição da igreja, né, de Israel para a igreja, o que indica ali? Indica que as promessas que seriam para Israel, a igreja tem para elas. Né? Tem para ela, no caso. Então, quando eu vou no Antigo Testamento, eu vejo que aquelas promessas são para mim, hoje, como igreja. E que muita coisa que está no Antigo Testamento de profecia já aconteceu. Aconteceu quando? Quando entrou a época da igreja. Então, muda a forma de entender o espaço e o tempo das coisas. Por exemplo, se eu leio no Antigo Testamento algum texto que fala sobre o reino milenar, para o dispensacionalista, ele vai enxergar como algo que vai acontecer. Para um aliancista, ele vai dizer, já está acontecendo. Então essa relação de interpretar a Bíblia e colocar ela dentro de um espaço e tempo dos versículos vai mudar. Entendeu? Então por isso que vai ter divergências doutrinárias e alguém vai falar que esse versículo fala isso, aquele versículo fala aquilo. Ou o mesmo versículo fala coisas diferentes. Por causa exatamente desse molde, digamos assim, ou dessa base de entendimento. Né? Então, por isso que existem essas divergências. Claro, é muito profundo isso daqui, realmente eu dei uma pincelada, né? Mas só para vocês entenderem que tem divergências. A doutrina das últimas coisas, o terceiro ponto que pode gerar uma divergência seria a escatologia. E esse ponto vai ser muito influenciado pelo ponto que nós falamos anteriormente, das interpretações. Vai ser muito influenciado. Então a maneira como eu enxergo a Bíblia, a hermenêutica bíblica, vai impactar a doutrina das últimas coisas. Então, alguns batistas defendem o amilenismo, seria a teologia da aliança, né? O pré-milenismo, o pós-milenismo, e esses posicionamentos se referem à marca de quando ocorre a segunda vinda, o tempo da tribulação e a literalidade ou não do reino milenar de Cristo. O entendimento de cada modelo deste está ligado ao tipo de interpretação bíblica. Tá? Então está tudo linkado em como você está enxergando a Bíblia do começo ao fim. Mas tem algumas divergências. Mas lembra, todas vão apontar para Cristo como Salvador. Então nenhuma foge disso. E a última, dons carismáticos. Né? Com relação aos dons, os batistas podem ser continuistas. O que seriam continuistas? No qual entendem que todos os dons do Espírito estão ativos até hoje. Continuista. Os dons operam hoje. Dom de quê? Cura, milagre, revelação, assim, né? Profecias e tal, acontecem hoje, são continuistas. Esses dons. Outros entendem que os dons carismáticos, né, eles são cessacionistas, ou cessaram. Ou seja, no qual entendem que somente uma parte dos dons do Espírito opera até hoje. Né? Ou seja, aquela parte em que envolve dons de evidência, que chamam dons de evidência, que são dons que são de milagres, de coisas extraordinárias, esses cessaram quando nós temos a palavra de Deus completa. Ou cessaram por si só ao longo do período, né, em que a igreja foi se tornando madura na fé. Não iria precisar mais de fazer milagres para poder atestar a mensagem. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela palavra, pelo estudo que temos hoje. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, agradecemos como o Senhor age no meio da história, como muitas vezes reconhecemos a nossa finitude, de não sabermos tudo, ou de ter áreas em que podem ter divergências ou convergências em alguns pontos de doutrina, mas o Senhor é soberano sobre tudo e nos dá sempre aquilo que é preciso e necessário para a nossa vida cristã e nossa salvação.
Agradecemos a Ti, em nome de Cristo.